Você já deve ter se perguntado por que a demora. Jesus ainda não voltou. Segundo Pedro 3 verso 9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas então por que tem pessoas que especulam que Jesus vai voltar tal dia, se na Bíblia está escrito em Mateus 24 verso 36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. 1 Timóteo 2 verso 4, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas como fazer para todos conhecerem a verdade? O que a Bíblia fala sobre isso? Como acelerar a volta de Jesus? Mateus 24 verso 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mas o evangelho não foi pregado em todo o mundo? Como assim este evangelho será pregado? Em Mateus 24 verso 24 responde a essas questões. Os cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. A palavra de Deus está sendo pregado de forma que o Senhor não aprova. A verdade está sendo jogada por terra. A palavra do Senhor e as mentiras de Satanás estão sendo usadas para deixar pessoas de fé acomodadas com o Evangelho, que se encaixa perfeitamente em suas vidas. Muitos sinais são dados na palavra do Senhor, sobre estar cada vez mais próximo à sua vinda. Não vos enganem, irmãos. Segundo Timóteo 3 verso 1 e 5, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Segundo Pedro 3 verso 10, virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há, serão descobertas. Já parou para pensar qual a diferença entre os dias de Noé e a volta de Jesus? Sabemos que a terra sofreu sérias consequências no dilúvio, e que a terra será destruída com fogo. Mas qual é a relação? Mateus 24, versos 37 ao 39. Mas, como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24 versos 42 e 44, e Lucas 21 verso 28 dizem: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Por isso, estem vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Sabemos que muitos sinais estão acontecendo há muito tempo embaixo de nossos narizes. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5 versos 2 e 3, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois quando disserem, paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mateus 24 versos 6 e 7, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas enquanto os sinais no sol e na lua, o que realmente a Bíblia está dizendo? Pois muitos intérpretes equivocam-se na tentativa de isso já ter acontecido. A verdade é que esses sinais finais ainda hão de acontecer, pois são grandes eventos cósmicos e naturais que precederão a sua segunda vinda. O fenômeno em que a lua ou o sol aparecem vermelhos é conhecido como lua de sangue ou sol de sangue, respectivamente. Esse fenômeno ocorre devido a diferentes interações entre a luz solar e a atmosfera da Terra,
principalmente durante um eclipse lunar ou solar. A lua de sangue, eclipse lunar total. Durante um eclipse lunar total, a Terra fica entre o Sol e a Lua, fazendo com que a sombra da Terra seja projetada sobre a Lua. No entanto, a atmosfera da Terra dispersa a luz solar, e a luz vermelha, que tem um comprimento de onda mais longo, é menos dispersada do que as cores mais curtas, como o azul e o verde. Como resultado, a luz vermelha é curvada pela atmosfera e ilumina a Lua, dando-lhe uma tonalidade avermelhada. Isso é o que dá origem ao termo lua de sangue. O Sol de sangue, eclipse solar total. Durante um eclipse solar total, a Lua se move entre a Terra e o Sol, bloqueando a maior parte da luz solar. Quando o Sol está completamente obscurecido, a luz do Sol é filtrada pela atmosfera da Terra antes de atingir a Lua. Isso também faz com que a luz azul e verde seja dispersada pela atmosfera, permitindo que a luz vermelha a alcance e ilumine a Lua, dando-lhe uma cor avermelhada. No entanto, é importante observar que olhar diretamente para o Sol durante um eclipse solar pode ser perigoso para os olhos, sem a devida proteção. Vale ressaltar que esses fenômenos não ocorrem em todos os eclipses lunares ou solares. Eles dependem das condições atmosféricas da Terra no momento do eclipse e das partículas na atmosfera, que afetam a dispersão da luz. A cor exata da Lua ou do Sol durante um eclipse pode variar devido a essas condições. O que ainda não aconteceu está escrito em Lucas 21, versos 25 ao 27. E haverá sinais no Sol e na Lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Os eventos mencionados em Lucas 21 versos 25 a 27 são frequentemente associados a eventos apocalípticos que, de acordo com a interpretação bíblica, ocorrerão no futuro, como parte do cumprimento das profecias sobre o fim dos tempos. Em Apocalipse 8 verso 12, revela o porquê que a lua e o sol sofrerão esses sinais. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. No verso 13 finaliza dizendo: E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Em Marcos 13 verso 33, 1 Pedro 4 verso 7 e Colossenses 4 verso 2, Jesus enfatiza a importância da vigilância espiritual e da oração constante como parte da vida cristã. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações.